Amém. Adorai ao Senhor em majestade. Você pode se colocar em pé. E nesse sentimento dessa canção mesmo, nessa alegria que essa canção traz, de adorarmos ao Senhor em majestade. A gente já vai começar cantando e dizendo que Ele é Deus maravilhoso sobre terra, sobre céu, sobre todas as coisas, que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é digno da adoração que eu e você estamos ministrando aqui, amém? Da terra, céus e mar, os céus são a tua morada, toda a glória seja a ti, Deus maravilhoso além dos céus, tu és santo, santo, o universo canta em teu louvor, tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Cedo de manhã celebrarei tua luz, se nas trevas tropeçar, o teu nome vou clamar, Deus maravilhoso além dos céus, tu és santo, santo, o universo canta em teu louvor, tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu, aleluia, da terra e céu, aleluia, ao Rei da terra e céu. Deus maravilhoso além dos céus, tu és santo, santo, o universo canta em teu louvor. Tu és santo, Senhor. Amém. Mais uma vez. Deus maravilhoso além dos céus, tu és santo, santo, o universo canta em teu louvor, tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu, aleluia, aleluia, ao Rei da terra e céu. Aleluia ao Rei da terra e céu, esse Deus que está perto de nós, amém?
precisam ter esperança para viver. Venham conhecer o Salvador. Todos querem encontrar palavras de vida eterna. Venham conhecer o Salvador. Mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem esperar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus se está perto de nós, sobe o céu. Separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Deus está perto de nós em todo o tempo. A gente vai começar a cantar essa canção e ela fala justamente isso, de um rio que corre do trono de Deus direto para este lugar, para a minha vida e para a sua vida. E quando começarmos a cantar essa canção, a gente logo depois vai estar orando juntos. Por isso que eu queria, junto com você, já no início dessa canção, já ser um ato de adoração e oração, para que enquanto nós cantamos ela, seu coração já possa ir se derramando ainda mais diante do Senhor, experimentando talvez não só gotas daquilo que Deus tem para fazer, mas um rio, águas que fluem e que são capazes de trazer várias outras expressões do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Adoremos juntos cantando assim. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Você
pode cantar pela fé assim. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você lembra daquele texto na palavra de Deus que fala da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Daí chega um momento naquele diálogo que Jesus diz assim: então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ele respondeu, e ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? No antepassado, Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Queridos, pode parecer só um simbolismo nesse momento aqui de adoração e de culto. A gente olhar esse texto e cantar uma canção que fala sobre isso. Mas você sabe que quando pela fé o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, ela passa a ter significado e sentido por causa daquilo que é a nossa vida diante do altar do Senhor. Você pode ter certeza que a água do trono do Senhor, esse rio corre, como a gente cantou aqui. Ele corre produzindo cura, produzindo transformação, produzindo salvação, produzindo restauração. Porque através do poder do nome de Jesus, todas as coisas são possíveis. Porque toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra e embaixo da terra. Quando nós vamos orar juntos agora nesse tempo, a gente vai colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração, aquilo que está dentro do nosso coração. Tem tantas pessoas, membros aqui da igreja, famílias que estão vivendo um momento tão difícil, apertado no coração, de queridos que estão no hospital, doentes. Hoje de manhã nós oramos por um que estava fazendo uma cirurgia tão delicada, a dona Edith, que está no hospital. Tanta gente, e você aí na tua listinha, você tem os seus pedidos de oração, você tem os seus motivos, você tem as suas necessidades, você tem as suas expectativas. Por isso que eu queria convidar você a dobrar os teus joelhos nesse momento. E daquilo que você traz à sua memória ou no seu coração, de alguém especial que você gostaria de colocar diante do Senhor, e que você pudesse orar assim: Senhor, que o rio do Senhor possa correr como um bálsamo na vida desses queridos. Senhor, que esse rio do Senhor possa correr, levando cura, levando transformação, levando restauração. Quem sabe você está precisando experimentar esse fluir do Espírito Santo de Deus hoje, aqui, na tua vida. Quem sabe você que está lá com a gente pela internet, você está precisando experimentar isso também lá no seu coração. O mesmo Senhor que está aqui é o Senhor que está com você na sua casa ou onde você estiver.
colocar tudo diante do teu trono de graça, da graça, e depositar todas as nossas alegrias e as nossas tristezas aos teus pés. Pai, tu és realmente um Deus maravilhoso, que habitas nas alturas e junto com aqueles que têm um coração contritos, que têm um coração quebrantado. Pai, neste momento queremos ainda orar, pedindo a tua visitação para o Juliano, que durante esta semana perdeu a sua esposa Gisele, quando o segundo filho nasceu. Cuida dele e da Giovana que tem 6 anos, e do Noah que acaba de nascer. O que seria de nós sem a perspectiva da eternidade, como nós ouvimos hoje de manhã? Como é que poderíamos viver realmente neste mundo sem a tua paz, sem o teu encorajamento, sem a tua força, ó Espírito? Por isso, no meio da dor, junto com o Juliano, nós olhamos para ti, para que teu Espírito consola cada um de nós aqui, de maneira especial esta família. Desce sobre nós o Espírito com a tua graça. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, nos leva à vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte inesgotável. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja. Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar. Esse é o nosso tempo de consagração e dedicação ao Senhor. E tem sido muito bonito o que Deus tem feito. A gente tem
orado e daqui a pouquinho a gente vai orar perguntando a Deus o que Ele tem conosco, que a gente possa consagrar ao Senhor para a gente terminar essa obra. E tem acontecido algumas coisas muito bonitas, né? E eu vou compartilhar com vocês para o louvor do nome do Senhor Jesus aqui. Primeiro, os nossos irmãos donos desse buffet infantil, Drica e Trica, eles estão oferecendo para a construção 2 festas para 50 pessoas cada. E essa festa completa, desde o convite, lembrancinha e assim por diante. Você pode falar com o Nilson, né, que vai colocar você em contato com o dono desse buffet para combinar a sua festa. E o valor da festa vai ser integralmente dado para a construção por esses irmãos. Nós recebemos aqui também, nossa, tem tanta coisa aqui que a gente fica até... Aqui tem isso aqui é um iPod Nano, não é isso? É? Vocês que entendem mais aqui, né? Eu acho que é isso, tá? Que foi doado para construção, tá aqui. Esse aqui não é imitação não, é verdade, viu? Esse aqui é um relógio Rolex. É isso mesmo? É um Rolex. Ah, tá aqui, ó. É um Rolex, tá aqui. A família estava me esperando ali na porta, a família toda, e entregou esse bem precioso que está lá. Me ajuda aqui. Joias, não é? Que foram separadas, né, para entregar ao Senhor também. Essa aqui, o que é? Quanta coisa. Um cordão, me ajuda a botar aqui. Tenha medo de deixar cair tudo esse negócio aqui. Um cordão aqui de ouro, muito bonito, com pingente. Está aqui, não é? Outro cordão de ouro. Não, isso aqui é um bracelete para criança, né? Está aqui, colocado. Aqui tem, abre aqui, Nilson, me ajuda aqui. Me diz o que é direitinho. Massaveiro foi entregue no gasofilaço. Alguém deixou e nós vamos entrar em contato depois. Tem os dados aqui, Massaveiro 2001, também para construção. Louvado seja Deus, né? Olha aqui, que mais que é isso aqui? Me ajuda aqui, que um celular com nota fiscal, tudo certinho aqui para você habilitar. Está lá, também vai ficar no estande da construção. Esse quadro aqui, mandaram até o pedigree do quadro aqui, ó, que é pintado pelo Ricardo Krieger, que é um pintor paranaense famoso. Seus quadros aqui são colocados em vários lugares do mundo, pintou também na Europa. O valor desse quadro está entre 9 e 10 mil reais, foi o que o proprietário nos colocou, e presente de Deus aí para a gente continuar na obra. Temos mais outras pinturas aqui. Esse aqui, R$300. esse aqui, 450, mais 200. Esse. isso. Doações que a gente está recebendo, né? E a gente fica feliz pelo seguinte: quando a gente ora, eu acho tremendo isso. A gente ora e pergunta para Deus alguma coisa. Aí Deus toca no nosso coração. E aí a gente responde. A gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser, de que jeito vai ser. Isso não importa. A gente está ouvindo a voz do Espírito e está agindo conforme o Espírito Santo fala conosco. Então agora, antes da gente consagrar, eu queria convidar você a ficar de pé. E a gente vai orar juntos agora, tá? E a nossa oração é essa. Eu vou perguntar para Deus, se você concorda com isso: Senhor, o que é que o Senhor tem comigo para a gente terminar essa obra? Você concorda que a gente ore assim? Senhor, o que é que o Senhor tem comigo para a gente terminar essa obra? E aquilo que Deus fala é aquilo que Ele está direcionando a nossa vida, e a gente vai fazer o nosso melhor. Cada um vive um momento de vida diferente. A gente não pode igualar, ó, todo mundo vai fazer isso. Não, cada um tem um momento diferente. Mas todos nós podemos ouvir a voz do Espírito. Concorda com isso? Então curva a sua fronte. Você vai fazer a sua oração e eu vou fazer a minha. E a gente vai estar juntos aqui.
Querido Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Tu tens nos falado para nós fazermos a nossa parte, o nosso melhor, que o Senhor vai fazer os Teus milagres. E nós cremos na Tua promessa. Ó Pai, nós não estamos aqui para mercadejar a Tua palavra. Tua palavra é de graça, porque tudo é graça do Senhor. Nós estamos aqui para Te louvar, para Te honrar, para Te bendizer. E Tu nos destes uma missão, que é terminar, Senhor, esse templo até o centenário dessa igreja. E assim como aconteceu nos dias de Moisés, quando ele convocou o povo para construir o tabernáculo, e as pessoas traziam o que tinham na sua casa, traziam as suas roupas, traziam as suas joias, traziam as coisas que possuíam, porque aquele povo estava no deserto, e eles não tinham nada além do que estava dentro das suas casas. Assim o Senhor tem feito conosco. E eu quero Te louvar por esses irmãos e por essas vidas que de uma maneira tão voluntária estão fazendo o seu melhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que a alegria do Senhor enche o coração deles. E Senhor, alguns estão fazendo doações de coisas tão significativas. E eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja colocando a alegria do Senhor no coração. Mas continua a revelar ao Teu povo o que é que o Senhor tem conosco. E enquanto fazemos a nossa parte, aguardamos os milagres do Senhor. Fica conosco, dirige-nos, recebe o louvor, porque ao Senhor e só para o Senhor queremos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Adoremos a Deus juntos. Adoremos a Deus juntos agora, todos nós. E se você veio preparado, consagre ao Senhor seu dízimo, a sua oferta alçada, o seu melhor para Deus. Pode tomar assim.
Amém, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar. Você pode se colocar em pé, junto com toda a base, vamos cantar juntos? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Só você cantando. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. No seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Amém, queridos, é uma caminhada de cada dia mesmo, não é verdade? Mas Deus continua sendo Deus em todo o tempo. Amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe pra mostrar a glória
Senhor. Você pode se assentar, querido. Primeiro eu queria chamar aqui o Nasser, a Vera. Vem, como é que estão aqui? Vem aqui. Isso. O Nasser e a Vera têm estado conosco desde agosto do ano passado, né? E nós nos conhecemos já há muitos anos. Ele começou o ministério em São Paulo, num bairro bem próximo que eu comecei o ministério também, na mesma época, no mesmo ano. E a gente se conhece de muitos anos, já se cruzou estudando juntos em alguns lugares. Deus o levou para o Canadá, ficou 10 anos lá como pastor de uma igreja canadense. E depois voltou para o Brasil, primeiro para Londrina, e depois aqui em Curitiba, desde agosto do ano passado. E a gente sempre teve o desejo de tê-lo aqui como pastor de tempo integral. Ele já vem nos ajudando faz tempo, mas nessa quarta-feira a igreja votou convidá-lo e ele já aceitou para ser pastor de tempo integral aqui na igreja. Eu quero acolhê-lo aqui e dizer que é um dos novos pastores da nossa igreja e tem feito já um trabalho muito bonito. E eu tenho certeza que Deus vai ampliar esse trabalho através da sua vida. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, tá bom, queridos? Tenho aqui também para você lembrar, né? E olha, dessa vez, deixa eu me redimir. Não vai chover, não vai cair tempestade, viu, mulheres? Porque da última vez que eu falei às mulheres, eu disse que ia chover, caiu um toró que não deu certo, né? Então não vai chover, vai fazer sol, viu? E vocês podem participar do 12º Congresso de Mulheres, Perdas e Ganhos, de 23 a 25 de maio, lá no Itapema Plaza. Várias de vocês já foram e se não foi, vale a pena, tá? Então tá aí o convite. E maridos e esposas, a gente vai ter lá uma semana depois, 30 de maio a 1º de junho de 2014, o encontro de casais da PIB, chamado Algo Mais, lá no Costão do Santinho, e está dado esses avisos aqui para vocês. Abra sua Bíblia, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículos 11 em diante. Zacarias capítulo 9, versículos 11 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. E então o Senhor aparecerá sobre ele, sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, e então estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos. O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Querido Senhor, abre o nosso coração e não somente a nossa mente, para que a Tua palavra, ao ser entendida, seja aplicada às nossas vidas. Ajuda-nos a compreender a profecia e aplica essa profecia ao nosso dia a dia. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus.
Amém e amém. A gente vem estudando o capítulo 9 desde domingo passado à noite, e o capítulo 9 contém 3 profecias distintas, construídas como se fossem uma só e numa forma poética. É interessante porque uma das dificuldades de interpretar a profecia é porque ela não vem colocada numa ordem cronológica, ou não vem separada. Os fatos que Deus quer revelar, que estão na perspectiva da eternidade, eles são colocados, são lançados como manchetes de jornal. Se você estivesse lendo a primeira página do jornal e só estivesse lendo as manchetes, tá? Onde vários assuntos estão acontecendo, e você está tendo aquelas explicações curtas, mas diretas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. É mais ou menos isso que acontece numa profecia. Você não tem os detalhes. É muito complicado quando a gente tenta interpretar uma profecia e colocar vírgula por vírgula, porque ela não é escrita dessa maneira. Ela é um nuance para dizer que o Senhor da história está no controle e que Ele está comandando a própria história. Então o capítulo 9 contém 3 profecias. A primeira delas que nós vimos falava sobre a invasão de Alexandre o Grande e como Deus livraria o seu povo sem qualquer guerra. E nós estudamos domingo passado à noite. Hoje pela manhã nós estudamos a segunda profecia, os versículos 9 e 10, onde fala da vinda do Messias, a entrada triunfal na cidade de Jerusalém, o jumentinho e um convite para a gente olhar a vida na perspectiva da eternidade. Mas a última profecia vai falar de um momento muito complicado da história dos judeus. E essa terceira aponta para a promessa de Deus, para um dos momentos talvez dos mais negros da história, em termos de perseguições que Israel sofreu. A gente conhece muito bem o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, mas houve na história outros momentos em que o povo judeu foi tremendamente perseguido. E essa profecia fala do tempo em que os seleucidas vão invadir, dominar aquela área, quando há a divisão do Império Grego. Um dos braços que vão tomar conta ou tomar parte do império que foi dividido entre os gregos são os seleucidas, e num determinado período do domínio dos seleucidas naquela região, vem uma grande perseguição aos judeus, que vai eclodir numa guerra chamada Guerra dos Macabeus, ou a Revolta dos Macabeus. E a mensagem representava, essa mensagem, uma promessa de Deus baseada num pacto firmado com o sangue de um cordeiro, lá no livro de Êxodo, quando foi entregue as tábuas da lei. E ali o Senhor firma aquele pacto, e porque aqueles servos de Deus daquela época decidiram seguir aquele pacto e honrar aquela lei, Deus manda um livramento tremendo que vai ser colocado aqui nesta profecia. E essa profecia, ela é colocada numa linguagem poética. A gente não vai ter tempo de olhar toda essa linguagem poética, porque ele vai usar algumas figuras de linguagem, algumas expressões, não é? Para ilustrar o que Deus faria nesse tempo de grande sofrimento. Na verdade, essa profecia contém 8 figuras, e a gente vai olhar algumas delas, não vai dar tempo hoje de olhar todas elas, e a gente vai tentar entender essa profecia à luz destas figuras que são colocadas nesse texto poético. Qual é a primeira figura desse texto? Aparece logo no versículo 11, onde diz assim: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Primeira figura, um poço sem água. Por quê?
O profeta está usando essa expressão, um poço sem água. Poço sem água, no contexto daquele povo, naquela época, era a figura de angústia e desespero. Por quê? Era comum naqueles tempos usar um poço sem água como lugar de prisão. Então, ao invés de construir uma prisão, ao invés de você ter uma penitenciária, eles procuravam, naquela região árida, os poços que haviam secado. Tá? Você imagina um poço cavado com 10 metros, 20 metros, né? Tem lá mais ou menos 1 metro, 1,5 metros no máximo de diâmetro. É o que eles faziam, pegavam o prisioneiro, amarravam em cordas, jogavam o cara lá embaixo, tá? De vez em quando jogavam um pouco d'água, um pouquinho de pão e deixava lá. E então o símbolo do poço sem água é lugar de desespero, lugar de angústia, lugar de prisão. Não dá para sair, não dá para escalar. É um lugar escuro, que faz com que as forças e a esperança de quem está lá, por mais brioso que seja o soldado, vá se minando, se quebrando. A Bíblia fala de uma prisão como essa, um poço sem água, no qual Jeremias foi aprisionado nos últimos dias de Jerusalém. Ele foi lançado num poço sem água. E lá ele ficou preso. E o sentimento daqueles que apoiavam a fé que Jeremias pregava era de que ele não ia sobreviver ali. E há um pedido especial: por favor, deixa a gente tirar ele de lá. Ele não tem como sobreviver naquele poço sem água. É o fim. E essa figura que Deus usa para falar: olha, eu vou tirar vocês de um poço sem água. Aquelas pessoas tinham voltado para Jerusalém, e diante de tanta luta, opressão e tantas situações que estavam acontecendo, era provável que alguns daqueles que haviam saído da Babilônia, e uma terra tão avançada, com tantas coisas boas, ainda que fosse difícil viver na Babilônia, mas havia tecnologia, havia trabalho, havia possibilidade do comércio, e agora eles estavam naquela região sem nada. Alguns estavam dizendo: olha, Deus nos trouxe para esse lugar para a gente viver num poço sem água. Mas o Senhor estava prometendo para aquela geração que os libertaria daquela condição, por causa de uma aliança feita com o sangue, lá nos tempos de Moisés. Uma aliança que Deus prometia abençoar o seu povo. Uma aliança que Ele cumpriu quando trouxe de volta do cativeiro. Uma aliança que Ele continua prometendo e cumprindo a todos quantos têm um pacto de vida e fé com o Todo-Poderoso. Mas essa profecia não era só para aquele povo daquele tempo, mas também apontava para o sofrimento e a opressão que os judeus viveriam nos tempos de um imperador chamado Antíoco Epifânio. Na divisão do Império Grego, os Seleucidas dominaram a área da Palestina, e este imperador Seleucida, Antíoco Epifânio, decidiu helenizar, colocar a cultura, o culto, o jeito de ser, a língua dos gregos nos judeus. E por isso ele determinou por decreto que era proibido guardar o sábado. Eles não podiam guardar o sábado como costume da lei. Ele determinou que os seus oficiais saíssem e queimassem as escrituras sagradas que encontrassem em qualquer lugar. Então você não podia ter em nenhum lugar o rolo da lei para ler a lei com os seus filhos. E mais, se você circuncidasse o seu filho que nascesse na sua casa, você seria morto a chibatas. Então você era colocado na praça, todo mundo via, não é? E batiam em você até você morrer. Mas quando você estava quase morrendo, que ainda estava respirando e conseguia enxergar, eles pegavam o filho que você tinha circuncidado e o matavam e o degolavam na frente do pai,
para que a última cena que ficasse na mente daquele pai antes de morrer era a morte do filho, e para dizer: vocês não circuncidem mais os seus filhos. A coisa foi tão séria, mas tão séria, que apesar dele fazer todas essas coisas, ele invade o templo e faz um sacrifício aos deuses gregos no altar de Israel. E sabe qual é o animal que ele escolhe para sacrificar no altar de Israel? Um porco. Agora você sabe que o porco, dentro da cultura judaica e da religião judaica, é um animal imundo. Então, alguns entendem que o abominável da desolação que fala Daniel tem a ver com esse fato da história. Esse era o contexto, essas coisas estavam acontecendo. Era um tempo de tamanha opressão, quando os servos de Deus se sentiam em um poço sem água, uma prisão sem saída. E nesse tempo, as profecias de Zacarias eram lidas. E Deus dava consolação àquele povo quando liam estas profecias. O Senhor, por causa da aliança que temos com Ele, no sangue do Cordeiro e com a lei de Deus, vai nos tirar desse poço sem água. Por causa da aliança, Ele vai nos tirar desse poço sem água. Eles lembravam de Êxodo 24, que diz assim: e então Moisés chegou, pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. É interessante porque quando a gente está sofrendo, é muito difícil a gente olhar a vida na perspectiva do que Deus está fazendo. Você já passou por um momento de luta, de sofrimento, de angústia, e que você pergunta assim: Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Por que o Senhor não ouviu a minha voz? Por que não houve uma intervenção miraculosa do Senhor agora? Por que não chegou o anjo do Senhor nessa hora, nesse momento? Esse povo estava vivendo isso. Você pode imaginar as pessoas chegando na cidade, fazendo essas atrocidades todas, e eles estavam dizendo assim: Senhor, nós estamos aqui aguardando uma manifestação do Senhor. Quando vai vir o teu livramento? Senhor, lembra-te da tua promessa. O Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor se esqueceu da aliança. E aí alguns diziam: não, o profeta Zacarias falou que ele vai nos livrar desse poço sem água. E o que acontecia é o que acontece comigo e com você. À medida em que a gente ouve essa palavra, a gente diz assim: será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que essa profecia não foi dita há tanto tempo atrás, mas que não alcança a minha vida? Eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo agora, está havendo essa batalha. O que eu posso fazer? É uma opressão tão grande. E você traz isso para a tua vida, para o teu contexto, para a tua empresa, para o teu trabalho, para as pressões, para a acusação que você está sofrendo, que é mentira, que não é verdade. E você diz assim: Senhor, como é que vai ser? Hoje eu quero dizer para você que da mesma maneira, o Senhor nos lembra da aliança que Ele fez conosco pelo poder do seu sangue, do sangue do seu Filho Jesus. E esta aliança é libertadora, como e muito mais do que a aliança de Êxodo por causa das tábuas da lei. Em Lucas 22, verso 20, o Senhor Jesus diz assim: depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo, lembra da ceia? Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o meu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, se Deus honrou no passado a aliança que foi selada com o sangue de um cordeirinho,
e que representavam um pacto de seguir a vontade de Deus conforme a lei, você acha que Deus não vai cumprir a aliança que foi selada com você e comigo, por causa do sangue do Filho dele, que morreu na cruz do Calvário? Pode ter certeza que a aliança que ele fez comigo e você, ele vai cumprir. E não importa o poço sem água que você se encontre, a mão de Deus no seu tempo vai nos tirar de lá, é promessa do Senhor. A palavra do Senhor diz ainda em Hebreus 13, versículos 20 e 21, Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho, e é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada, que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Queridos, essa é a fé que Deus quer que tenhamos. Eu e você podemos estar num poço sem água. Aqueles homens daquele tempo estavam num poço sem água. Mas sabe o que é que dava força para aqueles homens? É que eles sabiam que Deus tinha feito uma promessa e tinha firmado essa promessa com o sangue de um cordeiro. Sabe o que é que dá força a um cristão? É saber que Deus fez para nós uma promessa, que Ele não firmou com o sangue de um cordeirinho, mas Ele firmou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E a promessa é esta: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa está nas bênçãos da aliança. Bendito serás quando te levantares, bendito serás quando te deitares. Aquelas promessas que estavam no Velho Testamento nos acompanham, porque são promessas de uma aliança eterna que Deus firma com o seu povo. Então, por mais que possamos nos sentir no fundo de um poço, na solidão, com medo do futuro, na desesperança, é Ele, o Todo-Poderoso, quem nos promete que nos libertará desse lugar de angústia. E a sua promessa não está firmada apenas em palavras, mas ela foi firmada no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Se você está se sentindo no fundo de um poço sem água, lembre-se da promessa: o seu libertador está a caminho, Ele vai arrancar você desse lugar. Segunda figura que aparece aqui nesse texto é a figura que aparece no verso 12, diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro a vocês. Segunda figura é a fortaleza. As cidades antigas, elas eram cercadas por muros, e eram estes muros que traziam segurança aos moradores da cidade, pois em certa hora da noite os portões eram fechados, vigias eram colocados nos pontos estratégicos dos muros, e todos podiam dormir tranquilo, porque a cidade estava protegida pela sua fortaleza. Mas lembra, essa mensagem foi dita nos tempos de Zacarias, e nos tempos de Zacarias, a cidade ainda não tinha muros, não havia segurança, não havia muitos sonhos, pois eles pareciam à mercê dos inimigos. Por isso, esta figura era tão especial para os tempos de Zacarias. Como alguém que, saindo da sua prisão, do poço sem água, só vê ruínas ao seu redor, e ainda que esteja livre, não consegue se sentir bem, assim estavam os moradores de Jerusalém nos tempos de Zacarias. E ainda que tivessem retornado, se sentiam perdidos, pois os muros não estavam ali. Neemias vai nos falar como ele chorava porque não havia muros na cidade, porque os bandidos chegavam de noite. Mas o Senhor convida o povo do tempo de Zacarias a entrar numa fortaleza diferente, não feita de pedras, mas uma fortaleza construída pela esperança da fé.
que coisa tremenda. Ele vai dizer assim: entrem, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. É linda essa frase. Há uma fortaleza maior que os muros da cidade. É isso que Deus está falando. Há uma fortaleza maior do que os exércitos. Há uma fortaleza maior do que ter um carro de polícia parado na porta. E essa fortaleza é a esperança da fé que está dentro do nosso coração e que não nos permite fugir para qualquer lado, nos aprisiona no sentido bom dessa palavra, na direção do projeto de Deus. Sabe o que é que Deus estava falando para aquele povo? Aquele povo que estava lá em Jerusalém nos tempos de Zacarias, mas o povo que estava em Israel nos tempos também da revolta dos Macabeus. Deus convida aquele povo que estava num poço sem água a sair agora para se esconder na fortaleza da esperança da fé. E aí o Senhor os convida a sonhar. No fundo lá do coração, o que Deus quer é que nós colecionemos os sonhos, e que os nossos sonhos de fé se tornem uma cidadela, uma fortaleza inabalável de esperança. Às vezes, quando eu estou abatido, Deus faz algumas coisas comigo. Deus me convida a sonhar, e eu adoro sonhar. Sonhar acordado, sonhar dormindo às vezes é pesadelo, mas sonhar acordado é muito bom. E aí então eu começo a pensar em algumas coisas, e começo a escrever essas coisas, e começo a sonhar: Senhor, como eu gostaria que um dia acontecesse assim, como eu gostaria que acontecesse dessa outra maneira. Senhor, eu estou vendo aqui como vai ficar, eu estou vendo o que o Senhor vai fazer nesse lugar, eu estou pedindo para o Senhor abrir essa porta, mas já estou vendo estas coisas, e de repente eu começo a ficar prisioneiro da esperança, e aquilo que parecia ser um sonho utópico, tão distante, tão difícil, tão impossível, começa a tomar forma e realidade no meu coração, e eu começo a orar crendo que Deus vai fazer, e de repente a graça de Deus vem, e a cidadela do amor dele me cerca, e coisas que eu não consigo entender acontecem, e milagres de Deus vêm, e os sonhos se realizam. E uma das coisas mais gostosas que tem é a gente pegar esses cadernos antigos, que a gente escreve esses sonhos, né, Paulinho? Você também faz isso, né? E a gente começa a folhear e dizer: olha só, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. E aquilo que parecia loucura virou realidade. O Senhor nos convida nessa figura a sair do poço, olhar para fora e se esconder na fortaleza dos sonhos da fé. Porque é assim que Deus constrói a mudança na nossa vida. E quando isso fazemos, a gente vai descobrir que Deus não apenas restaura o que a gente perdeu, mas duplica, triplica e abunda em graça, porque ninguém consegue deter a grandeza das coisas de Deus. E às vezes a nossa fé é muito menor daquilo que Deus vai fazer de fato na nossa vida. E essa também era uma promessa para os macabeus. Os gregos haviam dominado Jerusalém. Jerusalém estava muito bem cercado. E os gregos, com medo de uma revolta, de um levante político naquela época, eles haviam construído uma fortaleza na cidade de Jerusalém para fazer cumprir os seus decretos de helenização. E as únicas fortalezas que protegiam os rebeldes naquela época, os judeus que estavam lutando pela sua liberdade de adorar a Deus, como Deus havia ensinado na sua palavra, eram as cavernas. Eles se escondiam nas cavernas. Eles não tinham armas.
Os gregos, os seleucidas gregos, eram um poderoso exército, um dos 4 maiores exércitos do mundo. Eles tinham armas modernas para aquela época, eles tinham um povo treinado, eles tinham máquinas de guerra, e esses homens tinham as cavernas para se esconder. Não tinham armas, não tinham máquinas de guerra. Sabe qual era a força desses homens? Era um sonho de fé, que Deus permitiria que eles tomassem novamente a cidade e o templo de Deus e pudessem adorar a Deus com interesse de coração. Mas esse sonho de fé não era fútil, ele estava alicerçado na esperança, a esperança que é a verdadeira fortaleza desse povo, a esperança de que o Deus em quem eles colocavam a sua fé os abençoaria. E é por causa disso que quando liam o livro de Zacarias, isso tocava o coração deles e dizia assim: olha, estou tirando vocês desse poço sem água, estou aqui numa situação horrível, e vocês estão protegidos pela maior de todas as fortalezas. Qual, Senhor? A esperança que eu coloquei no coração de vocês. Queridos, Deus hoje tem uma palavra para você, um desafio de fé. Sonhe, sonhe, peça para Deus abrir os seus olhos, não apenas para ver o que está acontecendo aqui, mas peça para Deus mostrar o que Ele está fazendo, o que Ele fará, e que nós ainda não fomos capazes de ver. O desafio desse texto é que eu e você precisamos ser todo o tempo, toda a vida, prisioneiros, não do medo, da angústia, da solidão, do desespero, mas prisioneiros do sonho, da fé no nosso coração. Porque aí, quando você dobrar os seus joelhos, você vai dizer: Senhor, está aqui a esperança que o Senhor semeou, está aqui o sonho que o Senhor me deu. Eu acho tremendo isso, queridos, porque quando os pais oravam pelos filhos, no Velho Testamento, eles eram prisioneiros da esperança. Você já começou a ver as bênçãos que os pais dão aos filhos no Velho Testamento? Eles quase que profetizam, eles dizem assim: olha, esse meu filho vai ser assim, vai ser assado. Eles estão aprisionados pela esperança de uma bênção que Deus vai derramar no decorrer da vida dos seus filhos. Pai, você tem que ser prisioneiro da esperança do bem que Deus quer fazer na vida dos seus filhos e abençoá-los nas suas orações. Nós temos que ser prisioneiros da esperança do que Deus vai construir na nossa nação. Nós temos que ser prisioneiros da esperança daquilo que Deus está semeando na nossa vida e colocando como desafios, como sonhos de fé, e não ficar entrincheirados ou aprisionados no medo, na dor, na angústia, no desespero. Mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, não só para guardar o meu tesouro até o dia final, mas para fazer coisas tremendas na minha vida. Eu quero olhar e ser prisioneiro da esperança do que Deus vai fazer até 13 de maio de 2014. Não me pergunta como, que eu não tenho a mínima ideia. Mas cada vez que eu oro, Deus diz assim: você está num poço sem água, eu vou tirar você daí e quero que você seja prisioneiro da esperança. E uma das cenas bonitas foi aquela vigília, quando os irmãos subiram aqui e começaram a impor as mãos nas paredes desse templo, lembra? E comecei a dizer: Senhor, estão tomando forma. Ou quando anos atrás, muitos de vocês talvez não estivessem aqui, não tinha telhado, não tinha galeria, não tinha nada, só tinha uns degrauzinhos no chão, e a gente celebrou um culto aqui, depois de uma chuva intensa, e a gente terminou aquele culto com uma vela acesa na mão de cada crente aqui, e esse auditório ficou iluminado pelas velas. Quantos estavam aqui nesse dia? Levanta a mão. Poucos.
Nós estávamos aqui, não tinha nada. E queridos, nós continuamos prisioneiros da esperança e estamos vendo todas essas coisas porque Deus é bom. Queridos, nós estamos vendo o que Deus está fazendo. E toda vez que você aceita o convite de ser prisioneiro da esperança, o medo vai embora. A angústia sai de lado. E a gente começa a andar na dimensão da fé. E é isso que Deus estava falando. Você não precisa ser prisioneiro do medo, mas um sonho de fé, a esperança no seu coração, a certeza do Deus Todo-Poderoso é que tem que lhe dar e levar, guiar você na direção da vida. Por isso, o Senhor Deus hoje quer dar a você sonhos de fé. Porque Ele quer exercitar a sua fé. Você já parou para pensar que talvez Deus queira fazer algo novo na tua vida? Algo novo. Deus tem falado algumas coisas ao meu coração que eu não consigo entender. Eu tenho orado sobre elas. Deus tem falado ao meu coração que Ele vai me dar um novo tipo de ministério. Daí eu fiquei morrendo de medo. Senhor, o Senhor vai me tirar daqui? Eu não quero sair daqui agora. Ele falou, não, eu vou acrescentar. Você vai trabalhar mais. Está entendendo? Sim, Senhor. E aí eu comecei a perguntar, como é que vai ser esse negócio? E Ele ainda não me falou. Mas eu estou doido para Ele colocar um monte de sonhos novos no meu coração. Um monte de sonhos novos no meu coração. Porque eu não consigo viver se eu não for prisioneiro da esperança. E se eu não estiver cercado na cidadela da fé do Todo-Poderoso. Agora Deus tem sonhos para você. O que Ele quer fazer na tua vida? Como Ele quer usar você? Que ministério Ele quer dar para você? Que serviço para o reino, para a eternidade Ele quer que você use? Começa a perguntar a Deus. E por mais tremendo que pareça, por mais maluco que seja, por mais estranho, por mais impotente, quanto mais você achar que você não pode ter certeza que esse é o sonho de Deus. Porque se você pudesse, você não precisava dele. Mas quando a gente não pode, aí a gente descobre que o Todo-Poderoso está conosco, que é Ele que faz todas as coisas. Meu desafio para você é: sonha. Peça para Deus semear sonhos novos em relação à sua casa, à sua família, os seus filhos, ao seu ministério, ao seu serviço, a como você pode ser útil para o reino. E você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. E a gente vai se tornar prisioneiro da esperança, numa cidadela da fé no Todo-Poderoso. Terceira figura que eu queria colocar aqui para você. Verso 13, e essa aqui é tremenda. Diz assim: quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Queridos, esse verso aqui é tremendo. Porque quando foi dada essa profecia, a Grécia não era uma potência, nem uma ameaça para Israel. Naqueles tempos, a Pérsia era o grande império. Alexandre viria anos lá na frente. Depois de Alexandre é que viriam os Seleucidas, parte do poder grego que se dividiu. E aqui Deus está dizendo o seguinte: a figura é essa: eu vou fazer de vocês o meu arco e a minha flecha, as minhas armas nesse mundo. O arco e a flecha era símbolo de força e poder. Os arcos antigos, eles eram no formato de um sigma, eles eram assim. E apesar de serem muito mais duros e difíceis para você retesar o arco, eles podiam lançar uma flecha com muita força, a 120 metros de distância. E dependendo do tipo da ponta desta flecha, elas poderiam até atravessar um escudo ou uma coraça a essa distância. E nesta figura, Deus é o arqueiro.
que pode retesar o arco duro, mas o arco, a flecha, são o povo que está nas mãos de Deus. Essa é a figura. E eles seriam os instrumentos do seu poder aqui na terra. E os povos viriam o seu poder através da vida e dos feitos do seu povo. Que promessa, gente! Deus iria fazer grandes coisas, impossíveis aos olhos humanos, através do seu povo. E queridos, foi exatamente isso que aconteceu nos tempos dos Macabeus. No ano 165 antes de Cristo, começa a revolta dos Macabeus. Um homem chamado Matatias, ele foge das atrocidades praticadas na cidade de Jerusalém, por conta dessa nova ordem de proibir os judeus de celebrar o sábado, circuncidar os seus filhos, e assim vai. E ele vai com seus 5 filhos na cidade de Modim, uma cidade do interior. E lá, por serem judeus fiéis, tementes a Deus, buscarem a presença do Senhor com sinceridade, eles se tornaram moradores de grande respeito naquela cidadezinha do interior. E viviam uma certa liberdade na cidadezinha do interior. E o que aconteceu é que um certo dia apareceu em Modim um oficial do rei, que ordenou que se oferecessem sacrifícios no altar, conforme o novo costume imposto por Antíoco Epifânio, ou seja, os sacrifícios aos deuses gregos. E Matatias se recusou a fazê-lo, e quando ele foi forçado, ele então se revoltou, matou os judeus que estavam forçando, inclusive aqueles que estavam sacrificando naquele altar, e matou o oficial do rei que estava impondo essa ordem. E foi se refugiar com os seus familiares nas cavernas, na montanha. E eles imaginavam que aquilo ia ser uma coisa isolada. Um homem com 5 filhos, fugitivos nas montanhas. Mas sabe o que começou a acontecer? Algo que só Deus faz. Deus começou a tocar no coração de outros homens tementes a Deus, que estavam espalhados pela terra. E pouco a pouco, aquele pequeno grupo familiar começou a ser incorporado outros judeus que estavam ali e queriam viver nas cavernas, servindo a Deus. E aí eles decidiram: nós vamos resistir até a morte, mas vamos continuar servindo a Deus, como Deus mesmo ensinou no seu pacto conosco. E aí, ao invés de diminuir o número, começou a aumentar, e as montanhas começaram a ser sede dessas famílias. Mas eles não tinham armas, eles não tinham preparo, eles não tinham nada, eles eram um bando de fugitivos, nas montanhas, escondidos. Ninguém sequer se importava muito com eles, mas tinha uma promessa: eu vou fazer de vocês o meu arco e a minha flecha. No meio dessa fuga, no ano de 64 antes de Cristo, esse homem morre nas montanhas, o Matatias, o velhinho morre. E aí o filho dele, chamado Judas Macabeu, se torna o comandante daquele grupo. E um ano depois da morte de Matatias, ele começa uma revolta e vem liderando o seu grupo. E esse Judas tinha um apelido, Macabeu, que quer dizer martelo, de onde vem o nome da revolta, a revolta do martelo. Nós estamos aqui, nós vamos manter. E ele então provou na sua liderança ser um grande general e começou a fazer pequenas escaramuças. E essas escaramuças derrotavam os soldados da Seleucidas, tomavam as armas deles, e as armas que eles começavam a usar eram as armas do inimigo, até que esse grupo foi crescendo,
Foi enviado um grande exército para que acabasse com essa revolta, mas esse grupo foi e derrotou esse grande exército, conquista a cidade de Jerusalém, restaura o templo, e aí nasce a festa dos judeus chamada Hanukkah, a festa das luzes, no mês de dezembro, quando o templo é outra vez consagrado ao Senhor. E ninguém entende como um bando de gente da montanha ganha do exército seleucida, porque Deus tinha feito com que eles fossem o arco e a flecha do Todo-Poderoso. E sabe o que acontece? Esse povo vive em liberdade cerca de 100 anos, até o ano 63 a.C. eles são uma nação que os gregos nunca mais conseguem dominar, e nenhuma das outras potências do mundo consegue dominar, porque Deus cumpriu a sua profecia no livro de Zacarias. Mas sobrou um problema. Eles conseguiram vencer os exércitos, mas o que podia ser feito com aquele homem, Antíoco Epifânio? Porque se ele continuasse vivo, o ódio que ele tinha pelos judeus era muito grande, e ele ia acabar com os judeus, e ia levantar um outro exército. Na verdade, ele até tentou, quando o exército dele foi derrotado, ele pensou em ele mesmo comandar uma batalha para destruir os judeus. Mas olha só o que a profecia dizia em Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25. Gente, Deus está falando de coisas que iriam acontecer lá na frente. Olha só a promessa de Deus: quando o fim desses reinos estiver perto, e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador, e ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus, e fará o que quiser e prosperará sempre. Mas com a sua presença ele enganará a todos, e ficará cada vez mais orgulhoso, e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E sabe o que é que diz a história? A história diz que quando chega a notícia para Antíoco Epifânio de que o exército dele tinha perdido para os judeus, aquele bando de refugiados, ele entra na sua carruagem e diz assim: eu vou agora reunir os meus exércitos, nós vamos aniquilar esse povo. E ele então começa a caminhar na sua carruagem. Lembra que as carruagens daquele tempo eram aquelas bigas? E ele começa a dizer para o cocheiro da biga: vai mais rápido, vai mais rápido, vai mais rápido, porque eu quero chegar logo, eu vou acabar com essa gente. Mas no meio dessa viagem, ele tem uma dor estomacal ou intestinal, eu não sei, tão forte, mas tão forte, que ele cai da carruagem. Ele se curva e cai. E se machuca. E aí os seus soldados têm que carregá-lo numa padiola. E ele começa a se entristecer por causa da sua enfermidade, e aquelas dores abdominais vão crescendo. E diz a história que os vermes começam a comê-lo de dentro para fora, a ponto das feridas aparecerem os vermes de dentro do seu corpo comendo pelo lado de fora, a ponto de ter um mau cheiro que ninguém conseguia chegar perto dele. E subitamente ele morre, sem que ninguém coloque a mão nele. E ninguém vai para invadir outra vez Jerusalém. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que Deus faz de mim e você arco e flecha dele nessa terra. Não para matar, não para destruir, porque Jesus veio para implementar a reconciliação e a paz. Mas ele me faz e faz de você arco e flecha de Deus. E aí no lugar onde você está, no lugar que você trabalha, na família que você mora, no prédio em que você vive,
Você é instrumento poderoso de Deus. E às vezes você fica pensando assim, mas eu não tenho o que fazer, não dá, eu sou um pequenininho aqui. Querido, você não é menor do que aquela família que estava escondida nas cavernas da montanha. Você é servo do Todo-Poderoso. Hoje de manhã uma senhora veio orar comigo e disse assim, pastor, estou tão nervosa aqui, quero orar com você, mas quem sou eu para orar? E eu disse assim, filha, você é serva de Deus, ora por mim. E ela disse, sabe, pastor, foi isso mesmo que Deus me falou, eu sou serva dele, por isso que eu vim. É isso, querido, sabe quem você é? O servo do Todo-Poderoso. E quando você vai fazer alguma coisa para a glória dele, você não vai no seu nome, você não vai na sua força, você não vai na sua autoridade, você vai no nome do Senhor Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, e que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, tu és o Senhor dos senhores. Então, querido, você é o arco e a flecha de Deus. Para esse tempo, eu não sei qual é a missão que Deus tem para você. Eu acho que Matatias não tinha nem ideia do que ia acontecer. Eu acho que Judas Macabeu não tinha nem ideia do que ia acontecer. O irmão dele, Simão, não tinha nem ideia do que ia acontecer. Eles eram os que estavam num poço sem água, que se tornaram prisioneiros na fortaleza da esperança e da fé. E porque eles estavam prisioneiros da fortaleza da esperança e da fé, eles se tornaram o arco e a flecha de Deus. Como é que eu posso ser arco e flecha de Deus? Eu que estou num poço sem água. É quando Deus nos faz prisioneiros da esperança e da fé. E a gente começa a ouvir a voz de Deus e crer nas promessas do Senhor. E na medida que a gente vai crendo nessas promessas, Deus diz assim, vou te abençoar, vou te ungir com o meu Espírito Santo. Queridos, a unção do Espírito é uma coisa tão tremenda, que não dá para explicar. Se Deus quiser usar você para curar alguém, você não vai entender nada. Porque você vai lá e você se conhece, sabe que você não é ninguém, que você não tem poder, que você não tem força, que você é de carne e osso, cheio de pecado, e de repente o Espírito Santo diz assim, ora, e você ora, e de repente acontece alguma coisa que você não imagina, e diz assim, como pode? Ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você é só minha flecha, meu arco, quem está apontando, quem está direcionando, quem está colocando força e poder sou eu. Se Deus quiser usar você para abençoar alguém, você vai dizer, quem sou eu? Eu não posso. Aí o Senhor coloca você do lado de uma pessoa e você se torna instrumento. Uma palavra, um gesto, um toque, uma roupa, alguma coisa. E você vai dizer, mas quem sou eu? Não, você não é nada. Mas você se torna o arco e a flecha do Todo-Poderoso. Nessa noite eu queria orar com você. Uma oração de fé. Quantos aqui estão num poço sem água? Hoje eu quero orar para o Senhor enfiar a mão nesse poço e tirar você desse lugar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não entendo. E eu quero dizer que eu não posso. Se olhar para mim, eu não tenho poder nem para resolver os meus problemas. Quem sou eu? Mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, e Ele pode tocar na tua vida como pode tocar na minha vida. Você está num poço sem água. Então, lembra que quando a gente está no fundo de um poço, não adianta olhar para baixo e nem para os lados. A nossa esperança vem de onde? Só de cima. Então olha para cima, para o Todo-Poderoso, e diz, Senhor, coloca a tua mão aqui nesse poço sem água. E nessa hora, enquanto você estiver orando, você vai pedir, Senhor, me faz ser
prisioneiro não do medo, do pavor, da angústia, do desespero, que esse poço sem água representa. Me faz ser prisioneiro do sonho da fé e da esperança que o Senhor vai colocar no meu coração. Pede para Deus te ajudar a enxergar o que Ele vai fazer. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu enxergue. Não o como Deus vai fazer. Deus não fala para a gente como. Ele só diz que vai fazer. A profecia não dizia como os exércitos seleucidas seriam destruídos, nem como Antíoco Epifânio morreria. Simplesmente disse: eu, Senhor, farei sem ajuda de mão de homem, com relação a Antíoco Epifânio, e eu farei, fazendo de você meu arco e minha flecha. Como eu não sei, mas eu quero que Deus coloque os sonhos dele na minha alma. E eu quero dobrar o meu joelho, eu quero orar por esses sonhos, quero perseguir esses sonhos, quero trabalhar por esses sonhos. E enquanto eu estiver fazendo isso, o Espírito de Deus vai derramar unção. E Ele vai dizer: você é o arco e a flecha que eu vou usar para glorificar o meu nome. Curva a tua fronte agora, eu quero orar por você. Poço sem água, fortaleza da esperança, arco e flecha de Deus, é você. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um contexto diferente, cada um está vivendo um momento diferente. Alguns estão vivendo esse poço sem água no meio das batalhas dentro de casa. Pai contra filho, filho contra pai, mãe, irmãos, marido, mulher. E Senhor, essas são as batalhas mais difíceis que a gente tem para viver, porque mexem profundamente com a nossa alma. Senhor, coloca agora um sonho de esperança, que eles vejam o que o Senhor quer fazer nessa família e abençoa em nome de Jesus. E faz desse que está orando prisioneiro da esperança. E faz desse que está orando, Senhor, o instrumento que o Senhor vai usar para abençoar toda essa casa. Senhor, às vezes o poço sem água é uma enfermidade. A gente se sente tão combalido, tão quebrado, tão fraquinho. E a gente olha ao redor, a gente só vê a escuridão, a lama. Senhor, ajuda-nos a olhar para cima, Tu és a nossa esperança. E coloca um sonho, mesmo que aos olhos dos homens impossível, para que nós sejamos prisioneiros dessa esperança de fé e creiamos no Deus dos impossíveis. E enquanto, Senhor, o Senhor estiver ministrando na nossa vida, faz-nos arco e flecha do Senhor, para que outros, vendo a fé que há no nosso coração, também creiam que o Senhor é aquele que desce aos poços escuros da existência humana. Ó Pai, eu quero pedir, Senhor, que os sonhos de fé ministeriais, o Senhor comece a colocar no coração do Teu povo, comece a colocar, e que o Senhor sopre o vento do Teu Espírito, e que os dons venham sobre o Teu povo, e que os dons se transformem em ministérios, e que ninguém consiga segurar o movimento de Deus, porque o movimento de Deus não é planejado, não é estruturado, ele é o mover do Espírito que sopra e faz com que os ossos desconjuntados se tornem gente viva. Ó Pai, começa a fazer isso, novos ministérios, nova visão, novo trabalho, novo serviço, unção do Espírito, coisas tremendas do Senhor. Ó Pai, que os Teus milagres aconteçam através de gente simples, que saiba que é só servo e serva de Jesus. Começa a fazer isso na casa, nas ruas, começa a fazer isso dentro do templo, fora do templo, porque nós queremos ser instrumentos do Senhor,
e que a tua palavra chegue até os confins da terra, porque nós somos arco e flecha do Deus vivo. Fica conosco, Pai, e dá-nos a tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você. A gente vai encerrar esse culto juntos. Você, arco e flecha de Deus, prisioneiro da esperança. Fala aí, ó, você é prisioneiro da esperança. Fala para quem está perto aí. De uma esperança que não falha, que não decepciona, que vem do Deus vivo. Se alguém está num poço sem água, o Senhor é por você. O Senhor é por você. O Senhor é por você. Adoremos o Senhor. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Louvado seja o Senhor Jesus. Diga assim com verdade da sua alma, querido. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome é força, Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
que o Senhor seja honrado e louvado. Amém, querido. Pai querido, que a graça do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor. Ah, Pai. Que o mover do Teu Espírito não fique aqui neste lugar, mas saia dentro do nosso coração. Ardendo dentro do nosso coração, movendo a nossa vida. E como prisioneiros dessa esperança, como dispenseiros dessa graça do Senhor, eu venho nesse tempo, junto com esse povo todo que está aqui, colocar diante do Senhor que quando eles amanhã saírem para os trabalhos, para a faculdade, para a dinâmica da vida, para as responsabilidades que cada um tem, seja para um passeio em família, onde for, que eles sejam esses dispenseiros da graça do Senhor. Que ao chegarem na sua casa hoje, eles experimentem ainda esse ferver do Espírito Santo do Senhor que nos faz tremer por dentro. E que de alguma maneira, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um dos teus filhos, assim possa ser durante essa semana. Que eles possam seguir com a boa mão do Senhor os acompanhando. E assim como o Senhor fez no deserto, quando durante o dia aquela nuvem acompanhava o povo, e quando à noite o Senhor era aquela coluna de fogo ao redor do povo, assim seja a presença do Senhor na nossa vida. Durante toda essa semana, que todos os desafios que temos pela frente, todas as lutas que talvez possam surgir durante essa semana, nós possamos enfrentá-las confiando naquele que venceu e aquele que é a nossa força. E que tudo aquilo que também venha de palavras preciosas do Senhor, através de pessoas, através dos detalhes do Senhor na nossa vida, que essa semana seja também um desejo ardente no nosso coração de sermos agradecidos ao Senhor por cada detalhe. Nos conduza em paz, nos conduza em paz. E que isso que a gente experimentou aqui essa noite, esse mover do Senhor aqui, seja o que nos acompanhe também em paz. Assim nós oramos e assim nós agradecemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai na graça do Senhor Jesus, querido. Sai daqui sem desejar a bênção de Deus para a vida de alguém, não. Deus abençoe sua vida.